Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Nós somos a Instituição Espírita Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Cláudio, eu participo da área de cursos da casa, da área de assistência fraterna também. E nós estamos em mais uma noite, promovendo as nossas palestras ao vivo, aqui no Facebook, com o objetivo da gente levar sempre uma palavra de acolhimento, de esclarecimento, sobre o estudo da nossa doutrina, sobre algum aspecto do Evangelho. Olá, boa noite, Lilian. Boa noite, Lênis. Boa noite, Ivonete. Muito bom começar a receber as pessoas aqui para mais uma noite de aprendizado. Boa noite, Manuel. Olá, Hilda, muito boa noite. Lembrando que a gente já começa a passar para uma fase de maior flexibilização, né, em relação às restrições, não é? Boa noite, Décio. Boa noite, Alzira. E nós vamos então começar a partir do dia 2 de maio, do domingo que vem, já a funcionarmos presencialmente na casa, os atendimentos de domingo. Boa noite, Deis. Então retomamos no próximo domingo aos atendimentos, e lembrando que sempre é necessário que a gente faça o agendamento, não é? Boa noite, Otília. Lembrando que os atendimentos presenciais da casa devem respeitar a quantidade de pessoas, né, o percentual possível, de acordo com as normas governamentais. Então é para isso nós determinamos que seja feito o agendamento, como já fazíamos desde outubro do ano passado, quando retomamos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Elaine, Regina. E assim, eu peço que as pessoas que queiram, né, que possam participar no próximo domingo, que já façam sua reserva, né, agende o seu horário pelo WhatsApp de agendamento da casa. O WhatsApp é o 11 984 63 2650. Vou repetir aqui, é o 11 98463 2650. Boa noite, Leonice. Boa noite, Sueli. Boa noite, Melissa. Muito bem. Boa noite, Airan, Maria. Boa noite, Lu. Lembrando que quem quiser colocar as pessoas, né, os nomes dos amigos necessitados para vibrações. Boa noite, Marli. Marli é minha mãe, tá assistindo de novo. Que bom, mãe. Quem tiver pessoas para vibrações, quem gostaria de solicitar vibrações, sempre coloque, não é? Se a pessoa está encarnada, se a pessoa está desencarnada, para que a gente possa organizar melhor, né, esse trabalho de vibração e que essa pessoa receba as suas boas intenções e toda uma equipe espiritual também que possa ajudar, auxiliar. Boa noite, Denise. E os nossos cursos, né, na casa, eles seguem online. Nós vamos ter novas turmas, provavelmente a partir do meio do ano. Então, caso você queira fazer curso conosco, caso um amigo de vocês, os inimigos também, não tem problema, queiram fazer curso conosco, pode passar o nome, né, através do nosso canal de agendamento mesmo, porque lá nós disponibilizamos um formulário para que a pessoa possa preencher e a gente vai então, né, colocar numa turma nova, porque todas as turmas da casa já estão em andamento. Boa noite, Renata.
E assim a gente vai começar já a montar as próximas turmas, né, dos próximos cursos da casa. Agora, com a disponibilidade de cursos online, nós temos alunos de várias partes, não é? Não só do local aqui de Campo Limpo e da região, mas nós temos alunos do Amazonas, nós temos alunos do interior de São Paulo, e assim vamos, não é? Isso mesmo, vamos colocando as suas vibrações e eu aproveito para lembrar vocês de pegar a sua aguinha. Lembra que a gente vai fazer as nossas vibrações e vamos ter o nosso passe. E nesse momento do passe a gente também fluidifica a nossa água, não é verdade? Então aproveite, se não deu, não pegou ainda, pegue a sua aguinha, aquela que é para você, exclusivamente para você. Se você tiver alguma outra pessoa aí na sua casa, ou alguém que esteja doente, precisando, você pode pegar um outro copo para essa pessoa, não é? Boa noite, Marilene. Isso. As pessoas que pedem vibrações para si, a gente vai fazer essas vibrações juntos, não é? No final da palestra, nesse tempinho com a gente aqui. Boa noite, Eric. Desencarnados nós temos cada vez mais, né? Agora com a pandemia, com a Covid, muitas pessoas estão desencarnando, não é? E todo mundo tem alguém próximo ou algum conhecido que passou por essa situação. Então aproveite para colocar o nomezinho ou pensar nessas pessoas quando a gente estiver fazendo as vibrações juntos, não é? Boa noite, Elza. Lembrando que nós retomaremos o nosso atendimento, as palestras, o atendimento a partir do próximo domingo, dia 2 de maio, presencialmente. Ei, Terezinha, boa noite. Boa noite, Maria Venceslau. E aí é necessário o agendamento, porque a nossa capacidade será reduzida. Então aí agendem pelo telefone de WhatsApp, que é o 11 984 63 2650, não é? 11 984 63 2650. Boa noite, Josete. Feliz de ver tanta gente bacana aqui. Algumas pessoas mais conhecidas, outras pessoas que são frequentes aqui aos domingos à noite, não é? E nós sabemos que, além de assistir ao vivo, muitas pessoas assistem depois. Nós temos uma grande audiência de pessoas que são também beneficiadas assistindo a gravação. Todas as nossas palestras ficam gravadas. Então é importante, caso você queira assistir de novo, caso você esteja num momento um pouco mal, deprimido, passando por alguma dificuldade, entra na nossa página, assiste novamente. Ou se tiver algum amigo que esteja precisando, né, encaminhe para este amigo que precisa. Não é verdade? Pois é. Já pegaram a água? Estão todos prontos aí? A gente já vai começar. Estamos vivendo tempos difíceis, não é? Então é sempre bom a gente estar aqui junto para a gente dar força um para o outro. Vamos então agora, fechando então os nossos olhos e assim elevamos então os nossos pensamentos, cumprimentando a estes amigos espirituais que estão aqui presentes, tanto comigo como com cada um de vocês. Agradecemos a eles pelo muito que recebemos. Agradecemos pela paz dos nossos pensamentos, agradecemos por nossa saúde. Agradecemos ao Mestre Jesus, que nos inspira a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Agradecemos a Deus pelo muito que dispõe para o nosso usufruto. Pedimos que nos envolva em muita luz, para que possamos
ter a melhor compreensão do estudo desta noite e possamos aplicar nas nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. E nossa palestra hoje, ela é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 165. E o tema são bens externos, não é? Então, este estudo de hoje, este livro ele é psicografado pelo Chico, não é? Onde Emmanuel, ele tira trechinhos da Bíblia, né, do Evangelho, e ele traz esses trechinhos e escreve de uma forma que a gente possa melhor entender, não é? Então, esse trechinho de hoje foi tirado de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então eu vou ler para vocês a página, o capítulo 165, Bens Externos. E aí diz Emmanuel: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Você aumentou todo o volume, Elza? Eu vou tentar falar mais alto aqui, tá bom? Obrigado pelo feedback aí. Seguindo aqui. Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica, de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizemos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que recebeste, que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Muito bem. Então esse é o texto de Emmanuel. E aí vamos pensar um pouquinho, não é? Primeiramente falando que em Lucas, no capítulo 12, lembrando que Lucas, o evangelista, né, ele relata a vida e o ministério de Jesus de Nazaré, detalhando a história dos acontecimentos do seu nascimento até sua ascensão. A obra tem uma ênfase especial sobre a oração, a atividade do Espírito Santo, a alegria e o cuidado de Deus para com os pobres, as crianças e as mulheres. Então Lucas sempre apresenta Jesus como Filho de Deus, mas volta sua atenção especialmente para a humanidade de Jesus, sua compaixão para com os fracos, aflitos e marginalizados. E Jesus começa este trecho, ele começa esse trecho falando da hipocrisia. E ele alerta, ele
ele começa assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. E ele começa a falar também que não há, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Ou seja, tudo vai vir à luz. E esse trechinho que a gente tem de estudo, quando Jesus falava com as pessoas na multidão, uma pessoa lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí ele fala a frase do nosso tema: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí a gente reflete sobre isso, né? Primeiro ele fala sobre hipocrisia. A gente fala muito sobre hipocrisia, né? Hipocrisia é algo nos dias de hoje que é uma palavra muito comum. Será que as pessoas entendem o que é hipocrisia? Será que somos hipócritas? Porque hipocrisia de acordo com o dicionário, é o ato ou o efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, as intenções. Hipocrisia é uma falsidade. Então a gente fala uma coisa, mas no fundo a gente faz outra. Então isto seria uma atitude hipócrita, não é? E Jesus, então ele diz essa frase e Emmanuel traz a reflexão para que a gente analise na nossa vida de hoje qual é o nosso relacionamento com os bens que temos, não é? Com a quantidade de bens, com a necessidade de bens. E a gente é acostumado desde criança, os pais sempre procuram passar: estude, filho. Você vai ter que um dia crescer, casar, vai ter que ter a sua casa, vai ter que ter isso, vai ter que crescer e aproveitar a vida, ter muitas coisas, ser muito abundante. E a gente então entende que é preciso ter coisas, adquirir bens e deixar estes bens para outras pessoas, ou seja, construir um patrimônio, não é? E aí é o ponto que Jesus vem nos alertar neste trecho que Emmanuel nos explica. Vamos pensar um pouquinho. É ruim querer abundância, então? É errado você querer ter abundância na sua vida? É errado você querer, então, ter uma casa, um local para morar? É errado você querer ter um carro, ou um outro carro, ou um outro bem? Não é este o ponto. Porque Jesus não fala que é errado você ter um bem. Ele te questiona o que você faz com o que você tem. Qual é a utilidade e a necessidade deste bem na sua vida? Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Isso é uma lei que rege as nossas vidas. Nós fazemos as nossas próprias escolhas. Então, ter o livre-arbítrio nos traz a possibilidade e a liberdade de escolher. E também nos traz o mérito das boas escolhas e as consequências das más escolhas. Ou seja, o nosso processo evolutivo está totalmente nas nossas mãos. Não temos como colocar nas mãos dos outros ou na responsabilidade do outro aquilo que passa com a nossa vida. Aquilo que passa com a nossa vida é fruto do nosso livre-arbítrio, da contínua possibilidade que nós temos de fazermos as escolhas nas nossas vidas. Voltando ao tema, é errado então estar numa posição de autoridade? Não é? Porque afinal de contas, se você trabalha, você quer subir de posição, de cargo, você quer ter promoção,
A promoção vai, na verdade, te colocar numa uma possibilidade de chefia, ou seja, você acaba tendo mais poder. Mas isso é errado? Não. O que é errado é o que você faz com isso. Não é verdade? Como é que você conduz as pessoas que trabalham com você? E se você é um líder, as pessoas que você lidera. Como que você propicia que essas pessoas também aprendem, elas possam progredir? Você consegue enxergar o valor do trabalho dessas pessoas? Você consegue fazer com que elas se sintam bem trabalhando, produzindo o que elas fazem? Você valoriza essas pessoas? Então, o que Jesus nos diz em relação aos bens é: o que eu faço com o dinheiro que eu ganho? Ele é útil? Ou eu só coloco ele no banco e deixo rendendo para eu ter somente conforto para mim na minha vida? Será que quando a gente fala que quer ajudar os outros, a gente não é hipócrita quando a gente faz dessa forma? Pensando no nosso exclusivo melhor? E sobre a questão de amigos também, que nesse texto Emmanuel cita, você tem muitos amigos? Ou você mede os seus amigos pelo Instagram, pelo Facebook? Sabe, você tem muitos seguidores? Porque hoje em dia é muito importante, né? Quem está no Instagram ter seguidor. Quantos seguidores você tem? E aí no Facebook também, quantos amigos ou quantos likes você recebe quando você coloca alguma coisa, uma foto? Quando você posta alguma coisa, você vai lá conferir quem que deu o like para você? Você vai lá contar quantos likes você recebeu? Isso faz com que você tenha mais amigos, que sejam as pessoas mais importantes, que estão ali te apoiando. Isso é o nosso conceito de amigo, porque no trecho de Emmanuel ele fala como você se conduz perante as afeições que o cercam. Você é aquele que está disponível para os seus amigos quando eles precisam? Você se importa? Porque assim, nós vivemos no mundo de hoje onde todo mundo posta coisas lindas, né, na internet. Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo saudável, não é verdade? E a gente consegue entender aqueles nossos amigos que precisam de ajuda? A gente pergunta: como que você tá, amigo? Ou a gente só olha aquelas fotos que as pessoas postam de coisas bonitas e acha, a pessoa está vivendo maravilhosamente bem. Isso também não é uma hipocrisia? A gente finge que está tudo bem, mas a gente não tem um amigo com quem compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades? Não podemos compartilhar porque senão a gente não vai ter like? Não é verdade? Então, assim, a gente também tem uma inversão de valores, não é? A relação que a gente tem com os bens, com o nosso patrimônio, muitas vezes é considerado felicidade. Ah, para eu ser feliz, eu tenho que ter uma casa bonita, eu tenho que ter um carro bonito, tenho que viajar, eu tenho que ter roupas caras ou bonitas, ou eu tenho que ter perfumes, né, caros, importados. Então a gente atrela muito essa questão de ser feliz com ter coisas. Ser feliz com o possuir, com o adquirir, com a sua capacidade de comprar coisas. E nós somos bombardeados todos os dias, em todos os locais. Eles estudam exatamente aquilo que você gosta para eles virem te oferecer. Esse é o marketing dos dias de hoje. Então existem vários algoritmos que estudam a gente, sabem mais da gente quase do que a gente mesmo sabe. E aí quando você menos espera, quase você nem pensou naquele produto, já tem aquela oferta passando na sua frente na internet. Como se eles adivinhassem seu pensamento, só que eles não adivinham. Eles têm recursos precisos para saber aquilo que interessa a você. Aí você fala: nossa, tá vendo? Apareceu aqui para mim
vou comprar. Isso é um sinal que eu tenho que comprar esse produto. Mais uma vez, a gente é manuseado, né? Manipulado. Mas a gente não sabe disso? A gente é tão inocente? Ou a gente é hipócrita? Para novamente adquirir aquilo que a gente às vezes nem precisa? Mas afinal de contas, a gente quer ter mais. Então este é o alerta que Jesus traz nesse texto aqui. Para quê? Por quê? Qual é a utilidade que eu vou fazer com esses bens que eu tenho? Não é? E a felicidade, será que está em ter coisas? Ou então a gente fala que a gente quer ter paz. Aí a gente fala assim, não, eu não quero que ninguém me aborreça, eu vou me afastar de todo mundo. Eu quero ficar sozinho para eu ter paz. Mas será que ter paz é ficar sozinho? Para a gente refletir, não é? A nossa paz de consciência está na nossa própria avaliação da nossa conduta. Como que nós agimos? Agimos coerentemente, corretamente com as pessoas, principalmente fazendo para as pessoas aquilo que a gente gostaria que elas fizessem para nós? Aí a gente tem paz. E a gente é feliz quando a gente utiliza todos os nossos recursos em prol de ajudar as pessoas. Aí a gente se sente feliz. Felicidade não está em ter, não está em possuir coisas. A felicidade está em ver sorrisos. A felicidade está em ver pessoas que estão ao nosso redor saudáveis, em apreciar as belezas da natureza. E a felicidade é individual. O que me faz feliz pode não fazer você feliz. É você quem vai saber. E o que é ser feliz? Se precisa de muito, precisa de pouco. A gente, com o passar do tempo, percebe que o que a gente precisa para ser feliz já está aqui dentro. A gente já tem. Não é a questão de adquirir bens. Não é verdade? Este é uma grande inversão de valor. Mas a gente está preparado para a gente utilizar as ferramentas, as bênçãos que a gente recebe? Muitas pessoas dizem que eu não estou preparado. Não é o meu momento de ajudar agora. Agora eu não posso. Agora eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho tempo, ou então agora eu não sou a melhor pessoa para falar com alguém, para ter uma palavra de apoio. Será? Acho que é outra conduta hipócrita. Porque as oportunidades, elas aparecem na nossa vida toda hora. Como que você aconselha bem alguma pessoa? Quando você aconselha mais de uma pessoa. Você vai aconselhar as pessoas e cada vez a sua maneira de aconselhar vai ser melhor. É o exercício, é a prática que faz com que você aperfeiçoe aquilo. Mas como você começa? Você tem que começar do início, sem experiência, e com o tempo você vai melhorando isso em todas as áreas, todas as atividades da vida. Então já estamos nós capacitados para ajudar com todas as bênçãos que a gente recebe. E lembrando que tudo que você já comprou, tudo que você tem, que está lá no seu nome, que está lá, você tem o certificado de propriedade e você se julga dono, não é nada seu. Nada é seu. Você não tem nada. Nem o corpo é seu. Porque tudo você vai devolver. Então, é uma outra atitude hipócrita achar que a gente tem tanta coisa. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. E o que você faz? E o que você tem feito? Tem até uma frase tirada de um filme, eu acho que é do filme do Homem-Aranha, onde o tio dele fala: grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Ou seja, nada do que a gente tem chegou até nós à toa ou por acaso, que a gente não deva utilizar bem.
E este bem utilizar é o que vai testemunhar ao nosso favor, no sentido da nossa própria evolução, que vai nos trazer a felicidade e a paz, não é? E o texto termina falando sobre o que você faz, né? Quais são as suas obras? Ele fala exatamente isso, né? Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste. Lembrando que não são obras físicas, mas aquela que a gente constrói no coração das pessoas, as palavras que a gente diz para o nosso amigo de apoio, aquelas pessoas que moram na nossa casa, sabe, que são nossos familiares, que a gente às vezes não tem paciência. É lá que a gente constrói a nossa obra, dizendo coisas para essas pessoas que vão ajudá-las a melhorar. Não dizendo verdades como a gente acha que tem que dizer, mas sendo tolerante, sendo da paz, sendo aquele que compreende mais, sem esperar ser tão compreendido. Muito bem, gente. Então esse é o final do texto aqui. Eu vi que outras pessoas entraram. Boa noite aí, Luciana, Guara. Boa noite, Esther. Muito bem. Vamos passar nesse momento a fazer as nossas vibrações. E aí fazemos as vibrações por todos nós e para todos. Começando, que vibração a gente eleva os nossos pensamentos com sentimento. E a força de vontade dirige esse pensamento até onde a gente acha, onde a gente quer. Então vamos encher os nossos corações agora de amor e elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor por todo o universo, pelo nosso planeta, vibrando muito amor para os nossos governantes, para que possam amar aqueles seus governados. Vamos vibrar muita saúde e força de vontade para todos aqueles que estão doentes em hospitais, todos aqueles que sofrem em casa, de qualquer tipo de doença, principalmente a Covid. Vamos vibrar muita força de vontade, muita disposição e saúde para todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão passando dificuldades, para que eles possam ter forças. Vamos vibrar muito discernimento, muita luz, muita vontade de se melhorar para todos aqueles que estão nas prisões, todos os que moram nas ruas, todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita força, muita saúde, muita disposição, muita coragem para todos aqueles profissionais da saúde, aqueles que estão na frente do combate à doença, à Covid agora, à pandemia. Vamos vibrar muita luz, muita prosperidade e amor, muita saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita paz, felicidade, saúde e amor pela nossa casa onde nós moramos. E vamos pedir ao Pai a permissão também para vibrarmos por nós mesmos. Assim seja, graças a Deus. E neste momento, vamos relaxando nas nossas cadeiras, respirando profundamente, soltando o ar. Vamos esvaziando as nossas mentes, neste momento esquecendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas aflições. Este é o momento de estarmos com Jesus, nos apresentarmos com sinceridade, mostrando a Ele quem realmente somos e pedimos ajuda para nos melhorarmos. Então nos entregamos a Jesus e sentimos que a equipe espiritual presente junto a cada um de nós toca os nossos centros de força, equilibrando todas as nossas energias, harmonizando o nosso campo energético, nos trazendo paz, serenidade e tranquilidade. Nossa mente está serena e calma e estamos com atenção neste momento, receptivos aos fluidos que são remédios para qualquer aflição, qualquer dor que possamos estar passando. Aproveite neste momento. Pense na pessoa que também precisa desta vibração de amor, desse carinho de tratamento, de paz, de cura.
Pode ser uma pessoa do trabalho, alguém que você conheça que não pode estar nesta live junto conosco. E assim permita que essa pessoa também receba a mesma paz, a mesma alegria que você recebe, se for da vontade do Pai. E assim, pedimos que a equipe espiritual fluidifique nossa água, a água de cada um que estiver aqui junto conosco, colocando o que for necessário, que seja necessário para a nossa melhora física, nossa melhora espiritual, de acordo com o nosso merecimento, para que possamos ter mais sabedoria, mais disposição, possamos estar mais fortes para aceitar aquilo que não nos cabe mudar, para que possamos nos resignar diante do remédio amargo, para que para o nosso próprio melhor, enxergando que cada dificuldade é uma nova oportunidade de nos reinventarmos, para evoluirmos sendo melhores. Agradecemos então essa equipe espiritual que nos deu o passe. E neste momento, vamos pegar a nossa aguinha, vamos tomar um golinho deste remedinho, especialmente preparado para cada um de nós. Muito bem. Então, para encerrarmos esse nosso encontro, eu trouxe uma linda prece aqui, para que a gente possa fazer juntos. Prece é a nossa comunicação com Deus, é o nosso momento íntimo, nós e Deus. Então eu farei essa prece, eu peço que cada um pense, como se ela fosse sua. Senhor, que eu possa, a quem estar com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condições, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Então que possamos todos nós termos uma semana de paz e de luz. Boa noite a todos. Agradeço a todos os que ficaram comigo até este momento. Que possamos refletir nas palavras de hoje. E até a próxima semana, até o próximo domingo.